Olá, amigos e amigas, é com muito prazer e satisfação que hoje estamos aqui no nosso encontro semanal, programa Axé Indaiá, falando de Axé. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro semanal. Estamos gravando aqui dos estúdios do Núcleo Raio do Oriente, na cidade de Indaiatuba. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos com um tema muito bacana, muito interessante. Sincretismo. Você sabe o que é? Você tem certeza que você sabe o que é o sincretismo religioso? Você tem certeza que você sabe realmente o que significa tudo isso? Hoje, no nosso programa, vamos desvendar esse grande mistério. Muitas pessoas, às vezes, se perguntam por que em algumas religiões, algum é algum, por que em outras religiões é o São Jorge, e assim por diante, né, gente? Então, hoje você vai entender o que é o sincretismo, entender por que ele surgiu, e entender também porque até nos dias de hoje ele é muito presente nas crenças religiosas, né? Se tratando de religiões afrodescendentes ou religiões aonde são cultuados os orixás, existe um sincretismo muito forte com os santos católicos, né? Então hoje você vai descobrir tudo isso aí, gente. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Hoje nós estamos esquentando nossos motores aqui para a nave Raio do Oriente. Ô, nave, achei a ideia! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, né? E vamos lá, o pessoal tá entrando, já tá dando um oizinho, boa noite aqui pra gente. A Amanda Ferreira, o Reginaldo Silva, a Marcela Gonçalves, a Madalena Barbosa. Boa noite, pessoal. E quem tá entrando aí, dá um oizinho, fala que tá aqui com a gente assistindo essa live nessa segundona, né? E também vamos compartilhar, chamar os amigos, os vizinhos, os parentes. Isso, porque é muito importante. Bora lá, pessoal. Vou colocar aqui para passar também. Vamos lá, pessoal, vamos esquentar nossos motores. Ó, tá vendo? Vocês estão escutando a minha voz, entendeu? Já não basta. Olá, boa noite a todos. Colocou lá aqui, bom dia. Bom dia. De onde que você é, Pamela? Que a Pamela colocou bom dia. Do Japão. Do Japão. Aê! Olha, que legal. Seja bem-vinda. Muito bom, que legal. Olha lá, o Marcos Faria. Ó, quanta gente entrando, pessoal. Vamos lá, vamos continuar chamando os amigos, compartilhando a live. Eu tô aqui compartilhando e falando com vocês aqui, ó. Vamos entender um pouco mais sobre o que é sincretismo religioso, o porquê ele aconteceu, o porquê ele é tão forte até hoje, até nos dias de hoje, né, gente? Então hoje nós vamos esclarecer, vamos trazer a você informações que com certeza vai clarear muito essas dúvidas que você tem sobre sincretismo religioso, né? Sabe, muitas vezes a gente sabe que existe o sincretismo, mas o porquê? Ou o que é um sincretismo religioso? Muitas vezes as pessoas acabam não sabendo nem o que é. Fala, mas não sabe o que é. Vamos entender hoje o que é sincretismo religioso e por que ele surgiu e por que ele ainda é tão presente na nossa religião. É muito importante também entender que quando falamos de sincretismo religioso, estamos falando de um termo que expressa uma fusão, né, gente? É uma fusão entre duas religiões, né? Ou manifestações culturais. É uma fusão, na verdade, é como se você pegasse algo de uma religião e algo de outra religião. E daí você faz uma fusão, né? Então, isso também é um sincretismo, né? Então eu vou explicar mais detalhadamente no decorrer do programa. Então não perca, programa Axé Indaiá. Hoje vai dar o que falar, hein, gente? Vamos que vamos. Vamos que vamos aí. E você sabe o que é sincretismo religioso? Coloca aí, você sabe, não sabe? O que você acha que é? De comer, de passar no pão? O que você acha que é?
Vamos aí, gente. Vamos animar aí a coisa. Vamos começar a esquentar os nossos motores. Fala, Patrícia. Então vamos, pessoal, compartilhando aí a live. É que eu tô compartilhando, sabe? Então eu É, não eu posso também parar tô. aqui muito. Bora lá Mas boa também. noite aí, pessoal. Tem bastante gente entrando, bastante gente assistindo. Então vamos compartilhar. Mandem as suas opiniões, o que Isso. vocês acham, porque é muito importante pra gente. Tudo que vocês mandam. Às vezes a gente passa alguma coisinha aqui, mas a gente tá sempre atentos ao que vocês estão falando aqui pra gente, porque a opinião de vocês é muito importante. Boa noite a Vera Freitas, para o Máximo Dias, para Simone Belfante. Boa noite aí, pessoal. Vamos compartilhando a live, que daqui a pouco vai começar ali, ó. Daí não para mais de falar, hein, pessoal? Daí já viu, né? E hoje tem bastante, hoje tem jogo, hoje tem um sorteio do jogo de Búzios. Também vai ter odologia, né? Umas 3 odologias, tá bom, né? Ou 3 não? odologias. Como que Isso. é então, pessoal? Quem já sabe, né? Tem que compartilhar a live, manda aqui para mim a data de nascimento e uma pergunta objetiva, Isso. tá? Mas tem que compartilhar a live, tá, pessoal? Para a gente poder estar Eu tô fazendo o aqui sorteio. compartilhando já também. Vamos lá. Então eu tô concorrendo também. Tô compartilhando, tô concorrendo. Isso, olha lá, Terezinha Pedroso, boa Vamos lá. noite. Ah, pessoal, e vai ter um jogo de. Vai ter o jogo, o sorteio do jogo? Hoje ou não? Vai, lógico que vai. Falou que vai. Então, pessoal, tem que estar assistindo. Teve gente que não estava assistindo na última live, perdeu. Verdade. Então, pessoal, vamos assistir a live até o final e manda aí A para. Terezinha, boa noite, Hugo, Raio do Oriente, boa noite, querida, tudo bem? Reginaldo, boa noite. Vamos compartilhar nos grupos, muito bem, Reginaldo, isso mesmo, vamos compartilhar, gente. Vamos fazer a coisa, vamos esquentar os motores aí. E muitas vezes a sua dúvida é a dúvida do seu amigo, do seu irmão, é a dúvida de muitas pessoas. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam não perguntando, né? Ou tendo medo de perguntar, ou tendo receio do que vai ser falado, né? Então aí as pessoas acabam ficando muitos e muitos anos dentro de uma religião sem saber o que está fazendo lá, sem saber ao menos o que significa um secretismo religioso, né? Então é muito interessante você ter tanta fé em algo que você não procura saber o que é, não procura entender, não procura realmente saber a história daquilo, porque tudo tem uma história, né, gente? Então tudo tem a parte prática da coisa, mas também tem uma história, quando começou, por que foi dessa forma. Então nós temos que entender tudo isso. E muitas vezes as pessoas acabam não questionando, não perguntando, acham que um belo dia vai cair tudo dos céus a informação, vai entrar na cabeça dela, e não é assim, né, gente? Nós temos que perguntar, temos que questionar, temos que entender, porque só assim realmente transformaremos uma religião, a nossa religião, em uma religião mais forte, porque quando você tem conhecimento, você tem força. Conhecimento é força. Quanto mais você conhece, mais forte você se torna. Quando você não conhece nada, você se torna uma pessoa fraca, né? Uma pessoa sem opção, né? Uma pessoa sem ferramentas, né? Na verdade, né? Por quê? Porque quando você vai necessitar certas situações, você não vai saber fazer, você não vai saber como começa, como termina, né? Então aí o que acontece? Começa a acontecer os erros espirituais. E aí é onde a gente dá lugar para que acabem surgindo aí, né, os falsos profetas, né, os ladrões de fé, né? Tão falado assim, né? Antigamente falava-se muito sobre ladrão de fé. Ah, aquele ali é um ladrão de fé. O que é o ladrão de fé? São pessoas que elas fingem ser algo que não são. São pessoas que cobram por algo que não sabem fazer. São pessoas que falam sobre algo que elas não entendem, né?
Então essas são pessoas que são ladras da fé alheia, né? Elas são ladronas de fé. Em determinadas épocas, teve muitas pessoas que acabaram saindo da religião por causa de alguns motivos, por causa de a sua fé estar abalada, ou a sua fé foi até roubada, né, gente? Eu acho que todo mundo aqui tem um amigo, uma amiga, um parente que muitas vezes abandonou a religião porque se sentiu roubado, né? Se sentiu que foi enganado, né, gente? Então também temos que entender que para não sermos enganados, temos que aprender, temos que saber, temos que entender o que estamos fazendo, né? Muitas vezes eu acho assim, as pessoas reclamam assim, mas aquele fulano lá era só enganação. Mas daí você ficou lá 10 anos, né? Ficou 5 anos, 10 anos. Então isso que não dá para entender, né? Porque se era só enganação, você demorou tanto tempo para descobrir. Se você realmente tivesse buscado entendimento, buscado a saber o que estava fazendo, você não teria ficado tanto tempo. Então, é assim, eu acredito que ninguém erra sozinho, né? Quando a gente erra, é porque alguém errou conosco, né? E assim em diante. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estava lá no lugar, fiquei tantos anos, não aprendi nada, né? Deu tudo errado, perdi tudo, mas, poxa, você demorou todo esse tempo para ver isso, né? Então, você também tem que se questionar. Será que muitas vezes você não está buscando realmente entender o que você está fazendo? Será que realmente, às vezes, você não está buscando saber o que está fazendo? Porque uma coisa é você ir fazer algo que você não sabe a primeira vez, né? Daí uma outra coisa é você continuar fazendo esse mesmo algo que você não sabe o que é. E aí, sucessivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e mesmo assim você sem saber o que é, mas mesmo assim você está fazendo. Então o que acontece? Você está colaborando também, né? Você está colaborando também com algo errado. Você está colaborando com algo que não é legal, algo que não é, que vai ter um problema muito sério lá na frente, né? Então, qual é a solução, gente? Buscarmos entendimento. Quando você sabe o que está fazendo, quando você entende o que está fazendo, você não erra, ou o erro é bem menor, né? Vamos fazer dessa forma. Mas eu fiquei tantos anos no lugar, mas não aprendi nada. E por que você ficou tantos anos lá, né? Então eu acho que é assim. Vamos procurar entender. Vamos estudar. O que falta muitas vezes é a pessoa se preparar, né? Por exemplo, igual eu falei já em várias lives, né? Vou falar nessa aqui também, que é para estar sempre reforçando. O cara fala assim, mas eu tenho um dom de ser médico. Daí ele vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai aprender realmente a medicina, né? Por que na religião é diferente? Fala assim, eu tenho um dom de ser médium. Daí o cara já vai lá e já começa a atender, já começa a cuidar das pessoas, não vai nem saber o que está fazendo, né? Aí o que acontece? Começam a acontecer grandes erros, erros grosseiros, erros que realmente acabam trazendo aí um prejuízo espiritual muito grande para você que está fazendo errado e para as pessoas que estão ali se consultando ou acreditando que algo está sendo feito certo, né? Então não pode, gente. Temos que entender o que é a religião. Mas hoje vamos falar de sincretismo religioso. Mas é uma porta que está se abrindo, de repente, para você começar a observar melhor, a entender melhor, a saber o que está fazendo, né? Boa noite, Patrícia. Já temos perguntas aí? O Reginaldo colocou bem 9 anos jogado fora, sem saber. Não é fácil. Exatamente isso, diz a Simone. Muito bem. Às vezes, bom, para começar a história, né, gente? Vamos lá. A pessoa fala assim, mas eu sou filho... Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso aí, tá, gente?
A pessoa vem jogar, daí fala assim, ah, eu fui em tal lugar lá e me falaram que eu era filho de São Jorge, né? Então São Jorge, que é um santo, antes de ser canalizado, daí teve relações com a mulher, daí nasceu você, né? Porque as pessoas acabam misturando orixá com santo, né? Aí fala assim, ah não, mas eu sou filho do Ogum, né? Daí sim. Por que você é filho do Ogum? Porque dentro do seu ori existe fragmentos, existe um caminho espiritual que que faz parte, né, dessa energia do Ogum, né? Isso é uma coisa. Agora a outra, ah, eu sou filho de São Jorge, como muitas pessoas já veio falar, né? Ah, eu sou filho de Santa Bárbara, né, gente? Não pode ser assim, né, gente? O sincretismo, o que que aconteceu? No Brasil colônia, na época em que da escravidão, na época que muitos dos índios também foram aprisionados, escravos foram aprisionados, negros foram aprisionados, né? Os negros que vinham de vários locais da África foram aprisionados. E dentro das senzalas, os negros queriam cultuar a sua fé, queriam cultuar os seus ritos, os seus orixás. Porém, naquela época, a força da igreja do catolicismo era muito grande, né? Então não se permitia que houvesse outro tipo de culto se não fosse o culto católico, né? E daí o que acontece? Os negros que insistiam em cultuar os seus deuses acabavam apanhando bastante, acabavam aí realmente muito machucados. E daí o que acontece? Eles observaram que os brancos, os senhores de engenho, cultuavam santos, esses santos católicos, né? Santa Bárbara, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida. E aí, baseado nisso tudo, eles começam a fazer o sincretismo religioso. O que é o sincretismo, gente? Eu junto algo dessa religião com essa religião, né? Então, eu estou sincretizando algo, eu estou adaptando algo, eu estou juntando algo que se torna parecido, né? Então, isso é um sincretismo religioso. Então, o que acontece? Quando, para os negros fazer os cultos, né? Cultuar os deuses deles, o que acontece? Eles colocavam os deuses, às vezes, feitos de madeira, né? Naquela época, eles entalhavam na própria madeira, né? E aí eles guardavam, lavavam com as folhas sagradas que eles conheciam, igual era na época na África, né? Então o que acontece? Eles acabavam fazendo o altar, né? Daí que surge muito o altar. E aí embaixo do altar ficavam os deuses deles, os orixás, né? E acima do altar eles começaram a colocar imagens católicas. Então eles estavam lá dançando, fazendo os ritos deles. Quando chegava alguém, ou quando era mandado algum capataz a entrar na senzala e ver o que eles estavam fazendo, né? Eles puxavam o pano, né? E tampavam os orixás, e aí ficavam só os santos católicos. Então, quando a pessoa entrava ali, ele também era católico, então ele entendia que aquilo ali que estava acontecendo era algo ligado aos santos católicos. Daí começa a surgir a parte do sincretismo religioso, né? Até muitos terreiros, quando vão se formando, eles ainda adaptam-se a isso. Porque bem na entrada do terreiro, muitas vezes, como o culto era proibido, né? O culto era uma coisa assim muito proibida, até com a intervenção da polícia e tudo mais. O que eles fazem? Eles faziam, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um altar aonde com vários santos católicos aqui da entrada, né? Mas daí lá dentro a gente vai ter os nossos orixás, a manifestação dos orixás, né? Realmente o culto aí. E aí, quando existia uma denúncia ou algo assim, que dali chegava a polícia, logo ao entrar no local, a polícia
se deparava ali com um altar aonde tinha vários santos católicos, né? Então, acabava se passando que ali estava acontecendo algo relacionado à Igreja Católica, né? O que é isso aqui que botou aqui? Não sei também. Bora. Nenhuma pergunta? O povo só está observando eu falar. O povo só está ouvindo, prestando atenção, né? Então, nessa época, gente, o que acontece? Então, Ogum sempre foi tido aí como o grande guerreiro, né? Daí, qual outro santo, qual santo que pode se adaptar com Ogum? Daí, São Jorge. Eu acho que assim, na época, foi muito positivo tudo isso. Foi muito realmente importante, né? Mas e até hoje né? Muitas pessoas ainda cultuam seus congares com os santos católicos, mas o que eu acho que é assim, isso ao meu ver, eu acho que são energias distintas, né? São energias distintas, né? A energia do santo católico São Jorge é uma, a energia do orixá Ogum é outra. Mas, como existiu esse sincretismo e a fé das pessoas é muito grande nessa imagem, né? Trazendo aquela força do Ogum para o São Jorge. Então, isso gerou uma grande força espiritual, onde muitas pessoas acabam depositando aí os seus pedidos, os seus ritos religiosos para os santos católicos. Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é muito bacana. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora, né? Só que eu sou devoto de Nossa Senhora, né? Dentro do culto, ela é Oxum, mas em si a Nossa Senhora, aquela mãezona, aquela protetora, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É muito interessante também entender que o sincretismo ele foi muito importante naquela época, como já foi falado, e é muito importante até hoje, né? Agora, se você pega, por exemplo, o culto original, tradicional da África, já não existe esse sincretismo, né? Não tem como juntar isso tudo. Mas, assim, no Brasil ficou foi muito importante, numa época de repressão, o sincretismo religioso, né? Numa época de grande repressão. Então, muitas das pessoas que começaram a difundir os cultos afro-brasileiros dentro do Brasil utilizaram dessa técnica, desse sincretismo, para amenizar até amenizar os problemas que daí teriam quando acontecia isso, como eu já falei, de intervenção policial. Muitas vezes, quando a gente volta para a época lá da senzala, os senhores de engenho, muitas vezes, ao ouvir os tambores, ao ouvir as danças ritualísticas, mandavam lá seus capatazes ver o que está acontecendo. E ao entrar lá, então sempre o pessoal botava o pano, escondia as imagens dos orixás, né? Que muitas vezes também foram feitas ali mesmo, de madeira, tirada das árvores, e aí eram esculpidos na madeira, os orixás. E aí o que acontece? Muitas vezes aquilo passava em branco, né? Era deixado para lá, né? Não existia uma repressão tão violenta como se fosse estivessem cultuando os orixás, né? A Simone colocou assim: a casa onde eu frequentava, a zeladora só aceitava imagens de santos católicos, porque ela dizia que as outras imagens eram de candomblé. Na verdade, é assim. As imagens africanas, o candomblé, gente, é Brasil, tá? O candomblé é um culto afro-brasileiro. Ou seja, foi criado no Brasil, tá? Quando a gente pega o culto tradicional, o culto ao orixá tradicional, não existe essa palavra candomblé, não existe essa miscigenação de crenças, né? Não existe esse sincretismo, né?
Então, assim, muitas pessoas falam assim, ah, realmente, eu também já fui em vários terreiros locais de Umbanda, e a pessoa fala, não, aqui só entra santo católico. Mas é a fé dela, ela acredita naquilo. Então é muito importante a gente respeitar, é muito importante também a gente não zombar disso, né? Porque é a fé dela está sendo direcionada para aquilo, né? E muitas vezes ancestrais delas tinham a mesma fé que ela, né? Então é muito importante a gente não zombar das pessoas, né? E muito pelo contrário, tá fazendo bem para você? É dessa forma que você quer cultuar a sua religião? Então faça dessa forma. Se está dando certo, tá certo, né? Eu costumo dizer sempre isso. Se está dando certo, tá certo. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas aqui eu vou montar um congá. Como eu já vi também, você chega em determinados locais, existe o congá, os santos católicos e também os santos, os orixás africanos, né? Então, aí você não sabe, né? Se você, como ali você vai. Eu acho que mistura muita energia. Eu acho que realmente tem que estar meio aí separado o que é cada coisa. Fala, Patrícia. A Simone colocou: sincretismo é muito complicado, porque em algumas regiões do Brasil, Oxóssi é sincretizado como São Sebastião, e em outras regiões, Ogum é São Sebastião. Mas é isso mesmo, depende da religião. Aqui no São Paulo a gente vê de uma forma. Daí se você vai para a Bahia é de outra forma, né? É o sincretismo, né, gente? É a forma que foi colocado. Olha, isso aqui representa isso. Então, é isso, né? É a mesma coisa. Agora, não devemos entender que santo é uma coisa, orixá é outra, né? Mas existe um sincretismo que é muito forte, devemos respeitar também, né? Porque faz muitos anos que está presente nas nossas religiões e é muito importante respeitarmos. Mas a gente não pode entender que a energia do santo é igual à energia do orixá. Não dá para entender isso. Daí nós estaremos sendo incoerentes, né? Bora, pessoal, vamos chamar os amigos, parentes aí, porque a live tá interessante, hein? Vamos lá. Porque, como a Simone disse, cada região é de um jeito. Cada região é. Quem tá lá, quem tá aí na Bahia, fala aí como que é aí. Quem tá no Paraná, quem tá fala no Japão, cadê a moça do Japão? Como que é aí no Japão? Fala aí pra gente como que é aí, né, pra vocês. E, pessoal, vamos compartilhar a live, lógico, tem o sorteio do jogo de búzios, né? Tem que compartilhar. Eu já olhei umas pessoas aqui, já guardei uns nominhos. Ninguém quer hoje numerologia, então eu tô tranquila, não preciso correr. Então, tá tranquilo. Bora lá, pessoal, vamos embora. Continuando. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos compartilhar, vamos chamar os amigos, vamos fazer com que essa live chegue muito mais longe, né? Vamos lá. E muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre tudo isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou filho de São Jorge, mas eu sou filho de Santa Bárbara, né? Eu já ouvi muito isso, tá? Não devemos falar para a pessoa de uma forma grosseira que ela está falando errado. Devemos sempre tentar explicar, né? Procurar explicar que existe um sincretismo. Dentro daquele sincretismo, a visão é uma, né? Mas daí você falar que você é filho de São Jorge, daí não dá, né? A Terezinha colocou assim: Hugo, eu até hoje ainda não consegui entender porque um fala sempre, o outro não faz sentido. E outra que já ouvi muitas vezes. A gente não entendeu o que você quis colocar, Terezinha. Explica melhor para nós aí. Vamos explicar melhor. Coloca mais explicado aí pra gente, tá? Você está dizendo o quê? Que muitas vezes uns falam que é certo, outros falam que é errado, não é isso? Deve ser isso. Eu entendi que é isso, né? Mas então, é a fé, né? A fé, na fé
Não tem como a gente falar que a pessoa está certa, está errada, é a fé da pessoa. O sincretismo ele foi muito importante, realmente, numa época aí do Brasil colonial, foi muito importante, né? Era uma forma em que os escravos tinham de cultuar os seus deuses, né? Foi muito importante. Mas também nós temos que lembrar que é assim, o sincretismo, ele até hoje ele é muito forte. E não devemos desfazer, né? Agora, temos que também ter a noção de que Ogum é um orixá e São Jorge é um santo, né? Um santo canalizado pela Igreja Católica, né? Então a gente tem que ter só um pouco de cautela com tudo isso para não exagerar na forma de ver tudo isso, sabe? Não exagerar na forma de entender tudo isso. Vamos lá. Hoje o pessoal quer falar pouco. São poucos que estão falando. Estou mais escutando. Estão. Todo mundo quer escutar. Mas geralmente a maioria dos terreiros de Umbanda, as imagens são católicas, né? E assim, nós não podemos dizer tá certo, tá errado. Nós temos que ter cautela, tá, gente? Cautela, porque se você vai entender, se você busca a essência da coisa, daí você consegue fazer uma interpretação melhor disso tudo. Aí ela colocou, leia, Patrícia. É que já conversei com muitos pais de santo e sempre falam um do outro, dizendo que o outro não está certo. Então, mas é só pensar, né? Realmente, não é falar quem está certo e quem está errado. A ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia aqui não é falar o que está certo e está errado. A ideia aqui é trazer uma consciência para as pessoas, né? Não estamos aqui para falar que está certo e está errado, né? Estamos aqui entendendo, olha, o porquê disso aconteceu, o porquê foi tão importante naquela época, né? Até hoje é muito importante. Agora, devemos também ter discernimento em certas coisas, né? Porque falar, eu sou filho de São Jorge, não tem sentido, né? Eu sou devoto a São Jorge, daí é muito diferente. Você acredita naquele santo. Eu sou muito devoto de São Jorge, de Nossa Senhora. Eu sou muito devoto desses santos, né? Mas jamais eu vou fazer algo pro, né? Cantando para São Jorge. Então são coisas que a gente deve entender. Mas é isso eu estou falando porque eu sou da religião tradicional iorubá. Muitas pessoas antigas do candomblé cultuam os santos como se fossem os orixás. Não quer dizer que está certo, que está errado, não é isso, né? Quer dizer de entendimento. Qual é o seu grau de entendimento sobre a força do orixá, sobre a força do santo, né? Então a gente tem que entender. E daí a gente tem discernimento. Não quer dizer, um pai de santo fala que está certo, outro pai de santo fala que está errado. Não é isso, entendeu? Não é isso. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para criar uma consciência, algo onde faça com que você reflita sobre algo, né? Entenda melhor sobre as energias. Não tem como. O Roger colocou assim, muito coerente o senhor, tem bom senso. Eu gosto de sincretismo. É uma das coisas que mais gosto na Umbanda. Me sinto bem, mas sei que orixá é uma coisa e santo é outra. Eu rezo para Ogum e para São Jorge, por exemplo. Muito bem, tá certo, Roger. É isso mesmo. É assim, não quer dizer que tá certo ou errado. Se a gente for puxar tudo que tá errado, daí a história vai longe. O que a gente tem que ter, o quê? Discernimento, né? A gente não pode falar, igual já chegou várias pessoas aqui jogar búzios comigo, e falar assim, olha, eu sou filha de Santa Bárbara. Não tem como, né? Não tem, sabe? E daí começa a ultrapassar limites, né? Esses limites que são perigosos. A gente tem que ter... Existe o sincretismo? Existe. Tem pessoas que praticam com mais intensidade. Tem pessoas que praticam com menos intensidade. E tem pessoas que não acreditam no sincretismo. Então, é assim. Quem está certo, quem está errado?
Se está dando certo, tá certo, a gente tem que partir para esse lado, né? Se a gente for pegar quando começou, vamos puxar lá de trás do culto africano, daí sim, não existe essa sincretização, porque nem tem como existir, né? Mas no Brasil, chegando no Brasil, na época do Brasil colônia, foi muito importante. Então, algo que ajudou a nossa religião, também eu acredito que não pode ser também desprezado, sabe, gente? Agora, tem que ter coerência, tem que, igual o nosso amigo Roger falou, ele reza para o Ogum e reza também para o São Jorge. Então, eu acho que é mais ou menos isso também. Eu acho que o caminho é esse. Boa noite, pai Alexandre, tudo bem? A Terezinha colocou, gosto da sua explicação. Né? Cadê a Terezinha? Botou aqui? Colocou, Terezinha colocou, gosto da sua Isso explicação. mesmo. É porque assim, não estamos aqui para meter o pau em ninguém, né? A ideia não é essa. A ideia é criar uma consciência de interpretação do que colocar limites, né, na nossa imaginação, porque senão nossa imaginação vai longe, né? Temos que colocar limites. É assim, se você cultua algo e esse algo te responde, te traz um caminho, isso é positivo. Não estamos aqui para falar que está errado. Agora, quando você fala, porque o próprio sincretismo ele já fala, é a junção de ritos, de crenças de duas religiões diferentes, né? Então, assim, foi juntado, foi adaptado, né? Uma forma de cultuar. Então, isso, é igual eu falei, lá atrás foi muito importante, né, para nós. Então, eu acho que é assim, não devemos desfazer do que foi muito importante, né? Mas devemos ser coerentes e estudar um pouco mais, né? Entender a energia de cada força, né? Porque tem várias energias, gente, tem muitas energias. Se você pega para o lado de orixá, é uma energia. Se você vai para o lado do santo católico, é outra energia. Se você vai para o lado do misticismo, né, do esoterismo, é uma outra energia. Se você vai para a alta magia, é uma outra energia. Então, são vários tipos de energias que também elas têm força de nos ajudar, né? Fala, Patrícia. É sempre muito polêmico falar nesses assuntos, né, gente? Com certeza. Mas, é igual eu falei, a questão aqui não é quem está certo, quem está errado, né? Não é isso. Muito pelo contrário. A intenção e o que as nossas religiões precisam não é disso. Não é que ninguém aponte o dedo para o outro. Você está errado, você está certo. Não é isso. É criar uma consciência onde exista um entendimento. Daí esse entendimento, sim, traçar direções por si próprios. Não adianta você... Porque não adianta você falar para o pessoal, você está errado, você está errado. E a pessoa acredita que ela está certa. Você está perdendo tempo e ela também, né? Agora, quando se cria uma consciência aonde existem pensamentos mútuos e aí você começa a procurar entender a essência de algo, você daí sim, você começa a interpretar de uma melhor forma. Terezinha, agora entendi. Axé. Muito bem. É isso aí, gente. Não é uma questão de quem está certo, quem está errado. Não, é questão de entender mesmo, sabe? É questão de você buscar. Eu tive um choque de conhecimentos, né? Porque daí eu vim da Umbanda, fui para o Candomblé, fiquei muitos anos no Candomblé. Quando eu migrei para o Ifá, daí eu tive um choque muito grande, aonde muitas coisas eu via que precisavam ser melhoradas da forma que eu enxergava. Então, nunca foi falado isso está errado. Foi feito o quê? Foi criado que eu tivesse uma consciência de entender algo, de entender aquilo primeiro. Daí, a partir do momento que eu entendi, que eu soube, que eu fui mais a fundo em determinadas energias, eu consegui me localizar.
E daí eu mesmo criei a minha própria opinião. Ó, pessoal, o Reginaldo tá falando. Se ninguém mandar a data de nascimento pra fazer aí, ó, ele vai mandar dele de novo, hein? O que é? Aqui, Edinaldo, fiz santo faz 14 dias. Posso sair na rua a partir das 6 horas da... Então, Edinaldo, se você fez santo, alguém lhe raspou. Se alguém lhe raspou, essa pessoa ela é responsável por você, né? Ela ainda é responsável por você. Então, eu acho que você deveria conversar com ela. Na verdade, assim, se você fez santo faz 14 dias, nem na internet você deveria estar, nem no WhatsApp você deveria estar, né? Entendeu? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, tá, Edinaldo? Fico muito contente que você da nossa live. Seja bem-vindo. Só estou respondendo o que você colocou aqui, tá? Porque se você fez santo faz 14 dias, você ainda está com alguns preceitos, né? Eu não sei que nação você fez o santo, mas eu acredito que a melhor pessoa para te responder tudo isso seria a pessoa que te raspou, né? A pessoa que realmente aí te iniciou dentro da religião. Que botou aqui, ele quer saber daqui, ó. Botou até data de nascimento. Eu sou. Colocou a data de nascimento, acho que é para fazer biologia. Então, temos que tomar muito cuidado. Precisa ver, Edinaldo, qual foi o preceito que foi te passado aí, né? Porque hoje as coisas estão tudo mudado. Então, é igual eu falei, tem gente que, né, antigamente eram 21 dias de preceito, mais 7 dias de Oxalá, né? Então, hoje eu não sei mais como é. Tá mudado. Se ninguém mandar as perguntas, da número eu vou mandar, hein? KKKK, tá vendo? Muito bem. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa história toda? Cadê a Simone? Fala aí, Simone. Fala aí. Você, o que você acha do sincretismo? Fala aí. Reginaldo, cadê o Reginaldo? Fala aí. Simone falou bastante, João. A Terezinha colocou aqui, Hugo, um pai de santo deveria ensinar seu filho muito na religião, né? No caso está dizendo assim, que deveria ensinar mais, não é isso, Terezinha? Com certeza, deveria ensinar mais. Assim, gente, é uma coisa que eu nem... É difícil falar, sabe? Porque existe bons filhos e maus filhos. Existe bons pais de santo e maus pais de santo. Então, é difícil a gente falar, sabe? Muitas vezes existe aquele pai de santo, aquela pessoa que é um grande zelador, aonde realmente aquela pessoa onde aquela pessoa realmente cuida do filho, sabe? Onde se dedica e muitas vezes o filho não dá valor, né? E daí existe o inverso também, né? Aonde o filho dá tanto valor para o pai, mas daí o pai não dá valor para o filho. Então é complicado. É assim, se você pegou para fazer, faça bem feito. Se você vai dar um bori numa pessoa, faça bem feito. Se você vai dar um ebó, faça bem feito. Se você vai iniciar uma pessoa, faça bem feito. Ou melhor, não faça. Se você não quer fazer, ou vai fazer pela metade, não faça. Seja verdadeiro com você e com a própria pessoa, né? A partir do momento que você vai mexer na cabeça de alguém, na vida de alguém, faça certo. Ou não mexa. Deixa como tá. Ó, o Roger colocou assim, como chama e como faz o batismo na Umbanda? Tem vários, depende muito como é que fala? Da ramificação, né? Tem pessoa que fala batismo, tem gente que fala lavar coroa, né? Depende, tem vários tipos, né? As pessoas têm vários tipos, depende da casa, né? Porque hoje tem vários tipos de religiões, né? Que agregaram, né? Tem vários tipos, né? Tem a Umbanda esotérica, tem a Umbanda branca, né? Tem a Umbanda Umbanda Omblé, né? Então tem várias coisas. Para mim, eu não conheço essas ramificações, tá? Eu conheço a Umbanda,
antiga lá de trás, que era uma só. Hoje já mudou bastante, tem várias ramificações. Eu não conheço, eu não posso falar de algo que eu não conheço. Meu período da Umbanda, que foi lá quase 7, 8 anos, dentro da Umbanda que eu fiquei, era uma Umbanda só, era o culto a catiço, o culto ao espírito, nós cultuávamos espíritos, né? É o preto velho, o caboclo, o exu, né? Então, é o culto aos espíritos. Então, mas hoje tem muitas ramificações, mas eu não participei, eu não conheço, não posso falar. Ó, a Janaína colocou, essas coisas é complicado. Até hoje não sei qual é o meu santo realmente. Já saiu no jogo para mim, primeiro Euá, depois o Xum, por final foi o Olocum. O Edinaldo aí fez santo no Queto. Fiquei 7 dias na casa, passou um mês para não namorar e 1 ano sem águas. O Máximo colocou, a diferença é grande entre candomblé para o culto de Ifá. Verdade, eu acho. Sim, com certeza, gente. Quando você fala do candomblé, é uma visão, tá, gente? Não fala candomblé, do culto afro-brasileiro. É uma visão. Quando você entra em Ifá, é uma outra visão, tá? Mas a gente também não pode também esquecer de algo que fez parte da nossa vida, né? Eu acho que é assim. Todas as nossas experiências, né? Tudo que a gente passou desde o dia que a gente nasceu até hoje, o que devemos fazer? Pegar o que foi bom, o que foi importante, né? E tentar melhorar. E o que não foi bom, o que não foi importante, amassar e jogar no lixo, porque não vai, se não nos trouxe coisas boas lá atrás, não vai trazer coisas boas agora. Então eu acho que é muito importante isso, sabe? É assim, não devemos esquecer o que passamos. Não, mas devemos sim entender e ter ensinamento para sempre estar evoluindo, porque daí sim existe uma evolução. Tô numa religião para evoluir, mas daí não evolui, não aprende nada, não sabe nada, não faz nada, né? Não entende essa evolução, sabe? A evolução é quando você ontem era isto, hoje você melhorou, amanhã melhorará mais. Daí existiu algo que mudou, né? Mas daí, aqui você é do mesmo jeito, e aqui você está do mesmo jeito, não entenda essa evolução, gente, tá? A Janaína colocou, me responde uma coisa, pai, é verdade que santo não cobra nada? Quem colocou a Janaína? A Janaína Valenzuela. Que não cobra, santo não cobra nada? É. Como assim? Explica melhor aí. Como assim santo não cobra nada? É porque quando você fala assim, tem vários, né? Você está falando de dinheiro, você está falando de cobrança de filhos, você está falando de cobrança para a feitura. De que cobrança você está falando? Explica melhor para mim. Só melhora um pouco a sua questionamento aí. O Roger colocou assim, complicado mesmo. Joguei Búzios e sempre deu briga de santo. Primeiro Xangô e Oxóssi, depois Oxalá e Ogum. Até hoje não sei quem é meu pai, mas me falaram que briga de santo é normal. Não, briga de santo não existe, gente. Pelo amor de Olodumare, pelo amor de Ifá, gente. Não existe, gente, não existe briga de santo na nossa cabeça, cara. É assim, eu acho, não é que eu estou falando que as pessoas estão erradas. Eu acho que a forma de passar é errada, sabe? Ogum tá brigando com o Xangô pela sua cabeça. Sua cabeça tem ouro, cara. Sabe? Não dá para entender. Então os orixás estão brigando para você, né? Olha, isso. E daí tem coisa que eu deixo pra lá. Mas isso não tem como, tá? Olha, essa história de briga de santo é porque a pessoa não está conseguindo entender qual é a sua realmente energia, tá? Essa é a verdade. Quando a pessoa fica, olha, sua cabeça está sendo disputada, está sendo brigada. Gente, isso não existe, meu. Né? Não existe isso aí. Você pode carregar várias energias. O nosso Ori, ele é tão grande, tão maravilhoso, que ele tem a capacidade de ter várias energias dentro dele.
Várias, né? Só que é assim, nosso entendimento é qual? Por exemplo, existem momentos da sua vida onde determinada força vai lhe ajudar mais. Existe um momento da sua vida onde determinadas forças vai lhe ajudar mais, né? Então as pessoas falam assim, mas o santo está brigando por minha cabeça. Ninguém vai brigar pela cabeça de ninguém, né? O santo não vai brigar, gente. É incoerente falar isso, sabe? Tem que falar assim, olha, o que existe é que nós não estamos conseguindo realmente identificar, né? Dentro da Umbanda, eu já não sei como é que eles fazem, porque hoje em dia eu vejo vídeos aí que estão até jogando Obi, né? Daí não tem como, eu quero saber o que eles rezam, né? Não tem como, né? Agora, dentro do nosso culto, dentro do culto afro-brasileiro, quando você vai dar de comer a sua cabeça, vai fazer um bori, né? Naquele momento, aonde é confirmado as coisas que o Ori quer, aí, quando é finalizado o ritual de Ori, de alimentar o Ori, daí você pode ser feito o quê? A pergunta para o Ori. E aí, qual a energia que realmente o Ori confirma sendo a energia do orixá mais presente na vida da pessoa. Então, isso é uma forma de realmente ter uma garantia muito grande, tá? Agora, orixá brigando pela cabeça, não tem como, tá? Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Reginaldo, pai, eu fui batizado na casa do senhor já sabe. E hoje não estou mais lá. Isso pode interferir na minha vida ou não tem nada a ver? Então, pode interferir até o momento que você não alimenta o seu Ori. Quando você alimenta o seu Ori, acabou, não vai interferir mais nada, né? Porque daí é zerado tudo aquilo. E aí você, toda aquela energia de quem mexeu na sua cabeça, de quem deixou de mexer, vai ser zerado, né? Quando você alimenta o seu Ori, você tira todas aquelas energias que foram colocadas na sua cabeça, e aí tudo novo, né? Então daí acaba toda essa parte aí. A partir do momento que você, pelo menos faz alimenta a sua cabeça, tudo aquilo para trás que foi colocado, tudo que colocaram a mão na sua cabeça, que fizeram rituais errados ou não, tudo aquilo é zerado. Aquela pergunta da Janaína era para saber se o santo não cobra feitura, se é verdade que o santo não cobra feitura. Então, é assim, gente. Veja bem. Vamos colocar uma coisa na cabeça. O que o santo cobra? Quando você vai jogar, você não está com problema? A função do jogo não é identificar o problema? Então tá. Vai identificar o problema. Dentro daquele problema identificado, o jogo vai dar algo que possa resolver aquilo. Pode ser que também no jogo saia que existe uma cobrança espiritual de determinado orixá, né? Por quê? Porque você precisa da energia daquele orixá na sua vida, né? Para você ter um caminho mais próspero. Muitas vezes por causa de saúde, né? Sua saúde não é legal, daí sai lá que existe uma cobrança daquele orixá. Por quê? Não é que o orixá está te cobrando, né? Não é que o orixá falou assim, olha, você está me devendo. Não. O orixá, o que o jogo está dizendo? Que aquele orixá, aquela energia colocada na vida daquela pessoa, naquele momento, vai resolver o problema. Vai trazer mais irês, mais bênçãos para a pessoa, né? Então, mas eu não quero fazer. Não tem problema. Daí você não vai morrer se você não quer fazer. Mas você vai continuar com o problema, né? Isso que a gente tem que ter discernimento. Lembra que eu estava falando de discernimento? É isso aí, né? Sai lá. Você precisa fazer um Ori, né? O seu Ori está pedindo que você alimente ele. Por quê? Porque o seu Ori, o orixá Ori, ele quer trazer coisas para você. Ele está vendo que as dificuldades suas estão sendo muito grandes. E aí, fazendo o ritual de Ori, você vai realinhar o seu destino. E aí ele vai conseguir te ajudar melhor, de uma melhor forma.
Mas daí se não fizer vai morrer? Não, não vai morrer. Vai ficar como tá. Se não tá bom, não vai ficar bom. Né? Vai ficar como tá. Aí o que acontece? A tendência é ir piorando, mas não é porque o orixá quer que você piore. É porque realmente as coisas vai atrapalhando cada vez mais. Pai, uma curiosidade. Dentro do Ifá se raspa também? Desculpa a ignorância, mas é que eu não conheço nada ainda sobre Ifá. Quem colocou? A Simone Belfort. Sim, existem iniciações do Ifá. Existe o Ixefá, né? Que daí não raspa a pessoa. Daí você passa a ser o Homo Ifá, filho de Ifá. É o Ixefá. Daí existe o Itefá, aonde você passa a ser um sacerdote do culto Ifá. Daí, no Itefá, é raspado a cabeça da pessoa. Porque existem atos, existem coisas que tem que ser feito no ori da pessoa, né? Porque você, a partir daquele momento, você vai ter uma missão espiritual muito grande. Então, tem que ser agregado mais energias, mais forças. No nosso caso de Fá, Odu, a força do Odu, né? Mas, é assim, existe o Ixefá, aonde não é necessário raspar e aonde você pode se iniciar dentro do culto Ifá, e passar a cultuar Ifá Orumilá, né? No sincretismo de santo, com da Umbanda, uma oração feita com o nome de São Jorge, mas com intenção algum. Quem vai receber a energia da oração? São Jorge ou algum? Eu costumo dizer, quem perguntou? O Máximo. Ô Máximo, boa noite, tudo bem? Eu costumo dizer o seguinte, que pode ser que é assim, como que eu vou explicar? É que essas questões são bem delicadas, né? Mas eu acho, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que assim, São Jorge, ele tem uma ligação com de tanto que as pessoas acreditam, daí deve haver alguma ligação, né? Mas se você fez uma oração para Ogum, quem vai responder é Ogum, né? Vamos supor que assim, Ogum vai resolver, mas também acredito que São Jorge vai ajudar, né? Vamos colocar assim, para não ter briga, para não ter problema, né? Boa noite, Florival. Muito boa noite. Ó, a Janaína colocou que é sempre bom aprender. O Florival também, bem haja esses aprendizados, são muito úteis para todos nós, para sermos esclarecidos. Isso, muito bem, axé. É isso aí, gente. Olha, eu sempre falo, gente, aqui, é o seguinte, conhecimento é força, é poder, né? A gente tem que entender que não estamos mais na época da escravidão, onde ninguém sabia nem ler, né? Não estamos mais nessa época. Também temos que entender que muitas coisas não vamos aprender na internet. Temos que ter alguém para nos passar esse conhecimento, sabe? Então, o que acontece? Lembra do sincretismo que eu estava falando? Que tem que ter discernimento, tem que ter, né, para não passar dos limites? É a mesma coisa. Por exemplo, dentro do nosso culto, muitas vezes a pessoa fala assim, eu aprendi tudo na internet. Então você não aprendeu nada, né? Mas existem as pessoas que frequentam o local, aprendem a prática e vão também estudar, entender, né? Buscar informações para complementar com a prática. Gente, culto afro-brasileiro, nosso culto, o culto do Ifá, é patriarcal, é passado de pai para filho. Tem que existir sempre alguém que te ensina algo. Tem que existir alguém que te passa conhecimento, te prepara, né? Te delega poderes, né? Se você não tem isso, não dá para conseguir no YouTube, não tem como. Só que também, por um lado, é muito bom nós buscarmos entendimento para, como é que eu vou falar? Acoplar, né? Juntar o que você passa no dia a dia,
no seu terreiro com a informação que você está recebendo. Lógico também que essa informação tem que ver de onde está vindo, né, gente? Porque tem cada loucura que o povo fala aí fora que não é fácil. Fala, Luiz. Estamos chegando ao fim, rapaz. Já estamos com 1 hora de live. Nossa Senhora. Mas o Edinaldo ainda quer saber se ele vai conseguir namorar sério esse ano. Se o Edinaldo vai namorar sério esse ano, quer saber? Vamos lá, Edinaldo. Menino, tu é puro sentimento, hein? O povo não é fácil, hein? Você tem muito sentimento, viu? É assim, Edinaldo. Você realmente aí é uma pessoa movida a sentimento, né? Muito elemento água na sua vida. Esse ano vem trazendo uma energia feminina na sua vida. Uma energia ligada a algo que você é assim. É como se você devesse procurar algo mais concreto, né? Algo realmente mais concreto, né? Muitas vezes existem os amores movidos ao elemento ar, né? Que uma hora está aqui, outra hora está ali. Como existem os amores também ligados ao elemento terra, né? Aonde realmente se fixam na vida da gente. Então, eu acredito assim, esse ano você está sob uma influência muito grande de uma energia que fala muito sobre a evolução espiritual, mas fala também que você precisa crescer em algo, tá? Muitas vezes esse problema de romances, esse problema que você está tendo, às vezes é algo espiritual, né? Algo que deve ser tratado, né? Então, estou falando aqui que você deve buscar realmente uma elevação, uma melhora, que também pode ser o caminho espiritual para chegar lá, tá bom? Mas eu acredito que esse ano vai dar jogo, viu? Ó, seus caminhos aí nós estamos entrando aí agora no próximo mês 3, né? Então, acredito aí que no mês 5 a coisa vai dar uma agitada boa. Do mês 5 ao mês 9, muita coisa vai melhorar para você, tá bom? Grande abraço para você. Mas você está de preceito também, então ela vai esperar um pouquinho agora, né? Ah, fez santo? Então vai. Você fez santo. Axé. Né? Tá de preceito agora. Muito bem. Agora vai esperar um pouquinho, que as coisas vão se alinhando. Agora vai, não. Tenha calma que vai dar tudo certo. Você fez guri, você iniciou, vai dar tudo certo. Só que, na verdade, tem que passar esses preceitos aí, né? Não dá pra ir namorar de querer no pescoço, né? Vai dar problema, né? Edinaldo, ó, peguei aqui um papel. Vamos ver quem será. Quem será? Madalena Barbosa está online. Está online, a Madalena? Está pegando agora. Muito bem, vamos lá, Madalena. Fala, estou aqui. Madalena. Axé, obrigado. Quem que é o Edinaldo? Edinaldo. Aí, Edinaldo. Como que é o nome da pessoa? Madalena? Madalena Barbosa. Madalena Barbosa. Apareça. Está online? Tá online. Madalena, tá online, Madalena. Ó, assistindo o programa do Pai Hugo, eu aprendo, tiro as dúvidas e fico poderoso. Quem é? O Márcio. Colocou os bracinhos, ó. Aê, Márcio, seja bem-vindo. Márcio. Muito bem. Márcio sempre aí juntinho com a gente nas nossas lives. Eu acho amada. Vamos sortear, bora. A Simone tá contando. Mais um, vai, bora. A Madalena não apareceu. Vamos passar para o próximo. Agora deu, hein? Edinaldo Souza Siqueira. Mas você acabou de fazer Santos, você não precisa jogar não, tá tudo positivo.
Ai, vamos lá. Então, Edinaldo, você ganhou o jogo. Vamos ver se ele tá aí. Vê aí se ele tá aí. E se ele quer o jogo, né? Às vezes pode ser que ele não quer. Às vezes não quer, já faz sorteio outro aqui. Edinaldo, você foi o próximo a ser sorteado. Você quer o jogo ou você passa a sua vez? Passa a sua vez. Passa a sua vez para outra pessoa. Ele tá aí? Não respondeu ainda. A Janaína falou que é verdade. Não sei da... Ah, a Valena foi embora. Eu tô. Quem eu tô? O Edinaldo? Edinaldo. E você quer o jogo, Edinaldo? Lógico que quer. Edinaldo, você é Preciso. Então tá bom. Entre em contato conosco, nós vamos ter nosso telefone aqui embaixo, no WhatsApp. Daí eu combino com você e faço o jogo à distância, tá bom? Salve, Edinaldo. Perguntei. Edinaldo, de onde que você é? Que cidade? Ele quer sim. Acho que você não colocou. Coloquei sim, Janaína. Coloquei sim seu nome aqui, viu? Ela falou assim, eu acho que você não colocou meu nome aí. Coloquei. Vamos lá. Todo mundo que compartilha, todo mundo que participa do programa, a gente coloca o nome para quê? Para vocês, né, terem uma oportunidade. Ele quer o jogo. Você tá onde, Edinaldo? Fala aí para nós. Ele falou não. Essa Janaína. Janaína, ele colocou, quero um jogo. Muito bem. Então tá bom, pessoal. Ele quer o jogo. Parabéns, Edinaldo. Depois você entra em contato com a gente nos telefones. Isso, nós vamos jogar para você. Ele é de Osasco, São Paulo. Axé, muito bem. Então, gente, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos, né? Muito obrigado por nos acompanhar. E continue compartilhando, tá, gente? Então, compartilhou agora ao vivo, compartilha depois para ajudar o programa, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem.